Otetá, boa noite a todos. Eu me chamo Artemisa, sou indígena da etnia Puruborá. Atualmente eu moro em Ji-Paraná, mas eu sou de Guajará-Mirim. Vim aqui para Ji-Paraná em 2015 estudar o curso de Educação Básica Intercultural. Me formei em 2021. Aumentou um ano a mais devido à Covid que aconteceu. E me formei na área de Ciência da Natureza e Matemática. E é um prazer estar aqui participando dessa roda de conversa aqui, com a presença aqui da nossa professora Gisele, da professora Marli Soruí e os demais colegas aqui também que estão presentes. Bom, eu me chamo Marli Henrique de Lima Pio Soruí. Atualmente eu sou professora substituta aqui também da Unir do Campus de Cacoal. A minha história acadêmica, eu iniciei cursando pedagogia no município de Pimenta Bueno, numa instituição particular, terminando em 2012. Fiquei um bom tempo, né, uns 4 anos aí, sem nenhuma formação, sem atuar na minha área até então. Em 2016, me ingressei, então, no Instituto Federal aqui do Campus de Cacoal para fazer, então, o curso de licenciatura em matemática. Terminando, então, em 2019. Não, né, ainda satisfeita, ainda de progredir a minha vida acadêmica, tive bastante contato, né, com alguns projetos de extensão, e aí me fizeram, então, a proposta de continuar ainda mais os meus estudos, que foi a pós-graduação. Então, a minha pós-graduação foi em Ciências e Matemática. Logo após, tive a oportunidade também de, justamente na pandemia, né, que nós enfrentamos aí, tiveram aí várias situações de dificuldades, mas não me fizeram parar de buscar também continuar minha vida acadêmica. Então, em 2021, iniciei também o meu mestrado. O mestrado em Educação Matemática, tiveram vários professores, né, que me estenderam a mão. Um deles foram o professor Kessio e a professora Carmen, que foi meu orientador, a qual eu agradeço imensamente. E terminei, então, o meu mestrado em Educação Matemática o ano passado. E graças a isso, né, hoje eu estou aqui na universidade, fazendo um pouquinho o papel da diferença, né, que eu tinha até discutido um pouco com a Gisele, que a gente tem essa importância de um papel fundamental de incentivar esse acesso e permanência de indígenas nas universidades. E hoje eu tenho 32 anos, eu sou casada também com o Paiter Soruí, tenho um filho de 4 anos que se chama Arthur, né? E é assim que nós vamos aqui constituir, né, um debate que acrescenta muito, né, para nós. Eu acredito que cada um de nós tenha a colaborar com uma sociedade melhor. Desde já agradeço, né, a todos aqui presentes. Eu acredito que a gente já pode seguir, né, Gisele, o nosso bate-papo. Uma coisa que a gente tem visto é que a educação, atualmente, embasada de forma geral, ela vem acrescentando e agregando muito nas comunidades indígenas, no sentido que esses povos venham, então, ser porta-voz desse conhecimento, né? Mas aí, quando é uma situação que às vezes acontece bastante, que quando o indígena sai de sua comunidade para buscar esse conhecimento que está fora da sua comunidade, ele enfrenta várias situações. Situações essas que acho que todo mundo concorda, né? Primeiramente, a linguagem materna. Também, né, a situação financeira. Eu, como mulher também, né, indígena, enfrento ainda mais essa dificuldade, porque o empoderamento da mulher ainda está numa fase de desenvolvimento, né? Hoje, a sociedade ainda está na fase de aceitação do papel da mulher na sociedade, de ter o mantimento, de estar em família, de trabalhar, né? Então, o papel da mulher em si já tem esse enfrentamento.
imagina uma indígena, né, Artemisa, criando essa situação dentro da sua comunidade. Acredito que quando a gente tem esse papel de sair de sua comunidade e buscar um conhecimento, seja na sua formação inicial, já tem que ter esse conhecimento, né, prévio, de que vai ser necessário passar por isso, né? E que hoje, aqui a gente está discutindo sobre esse debate para trazer sobre a mulher indígena nas exatas na ciência. Mas aí existem várias outras áreas que são atuadas por indígenas, né? Que são fundamentais também. Por que eu estou falando isso? Eu falo isso porque é necessário despertar essa situação nos dias atuais. A gente pode ver que o governo atual, né, tem aí colaborado, né, com novos ministérios, novas lideranças para estar direcionando, tanto nas instituições privadas ou também públicas, para que venham ser gerenciadas por indígenas, né? E isso já é um grande passo. Eu acredito que é uma oportunidade para nós, ainda mais, né, nos dias atuais, de estar sendo utilizado por meio dessa novo governo, que eu falo assim, né? Eu acredito que essa formação dessas pessoas que estão sendo inseridas na vida acadêmica vão se espelhar, né, em outros setores governamentais que pode fazer uma diferença e também resolver alguma situação, né? A gente sabe que são várias diversas situações que ocorrem nas comunidades indígenas e que nem tudo pode ser resolvido, mas podemos amenizar um pouquinho mais. E quando eu entrei na minha primeira graduação, o que foi uma das dificuldades, né? Que era uma área de humanas, né? Porque pedagogia ainda não exatamente era ainda a área que eu estou atuando hoje. Na pedagogia, por eu não ter muito acesso à tecnologia, acesso a materiais que às vezes a própria universidade nos cobrava, então teve esse enfrentamento questão financeira. Então, na pedagogia, foi um curso a qual eu optei por questão, por ser um curso mais em conta, a qual eu conseguia pagar. Tanto é que a FUNAI, na época, a qual meu pai, ele dialogava muito com a FUNAI, que era aqui em Cacoal, para a gente ter acesso, não sei se todos tiveram, não sei se a Artemisa também teve, mas antes, a FUNAI, ela tinha 50% da bolsa, era paga pela FUNAI, não sei se era uma bolsa exatamente, não me recordo, e 50% era do acadêmico, que ela tinha que fazer esse pagamento. Então, por isso, eu aceitei fazer, então, esse curso. Atualmente, já não existe mais isso. A FUNAI, ela não consegue mais arcar com 50% da bolsa. Então, ou o aluno recebe por meio, hoje, dos seletivos, né, das universidades federais, ou ela faz aquele seletivo normal que acontece, mas no particular é desse formato. Então, no particular, a FUNAI anteriormente, ela tinha 50% da bolsa, 50% era custeado pelo aluno. Então, foi uma oportunidade muito grande para mim nessa época a qual eu tive. E fora isso, eles colaboravam muito com os materiais, né, escolares, que era o básico mesmo, né, caderno, lápis, essas coisinhas assim, que a gente ia buscando de forma particular. E com o decorrer a gente viu que essa mudança, né, com a procura de vários acadêmicos das universidades, acho que a FUNAI não conseguiu mais acatar várias informações, né, vários indígenas que gostariam desses 50% da bolsa, e que na verdade acabou até sendo extinto hoje, nos dias atuais, acho que a FUNAI não consegue mais atender esse público, né, que querem estudar na escola particular. Hoje, somente as universidades que atendem 100% das bolsas, né, devido às cotas indígenas. E eu,
quando me ingressei no Instituto Federal, né, por ser uma instituição já pública, foi uma oportunidade muito grande, porque foi ali o meu primeiro acesso na questão das exatas, e o meu primeiro acesso, até hoje eu falo, que foi o primeiro acesso a projetos de extensão. Quando eu tive o primeiro acesso ao projeto de extensão, para mim foi uma dificuldade muito grande, porque eu não sabia lidar como é que é um projeto de extensão, como é que se faz um artigo científico, como é que faz, né, uma pesquisa, estudo de caso. E aí, como indígena, se não tiver um suporte dentro da instituição, a gente não consegue, então, elaborar tudo isso no que nos é cobrado. E o primeiro passo que a gente tem que fazer, aqui todos presentes, né, que se identificam como indígena, é de não olhar pelas dificuldades, né? Não olhe muito pelas dificuldades. Eu acredito que se você quer progredir, se você quer alcançar algo, né, o seu objetivo, enfim, a gente tem que buscar alternativas, né? Alternativas essas que fazem, então, abrir os caminhos. E eu fui, né, sempre eu muito curiosa nas coisas, né, sempre peguei informações com meus professores, né, e os meus professores me estenderam a mão. Até hoje eu tenho contato com eles, né, desde 2019 para cá, mesmo terminando meu curso de graduação em matemática, eu continuei, então, conversando, dialogando. Então, esse acesso à instituição e também ao acesso aos projetos de extensão nos me fez crescer ainda mais no sentido da pesquisa. Eu acredito que a instituição, juntamente com o acadêmico, trabalhando de forma parceira, né, que a gente fala, mas também instigando esse conhecimento do aluno, a gente consegue também aqui formar indígenas, né. Eu agora me identifico mais na área das exatas, que é em matemática, ao qual eu atuo, mas também eu tenho que ter um olhar voltado ao meu aluno, no sentido de que ele venha, né, crescer. Eu me coloco muito, né, nesse sentido. Eu já fui uma aluna indígena, mulher, né, que eu falo bastante em relação a isso. Eu acredito que cada um de nós que estamos aqui, né, nesse debate, tem muito que agregar, né, cada um tem muito que agregar de forma positiva nesse sentido. Eu vou passar um pouquinho para a Artemisa, para ela também, né, colocar esse ponto de vista. Eu já inicio mais com essa reflexão para a gente de que nós temos um conhecimento dentro de nós, no nosso interior, né, de que somos capazes, sim, de fazer a diferença na sociedade. Como bem a colega colocou com suas palavras, essa área das exatas é bem difícil, até quando foi escolhido no tempo que eu entrei, de 2015, foram poucas mulheres essa área, foi mais homens, né? Aqui a minha dificuldade foi bem diferente, teve algumas na área financeira também, bastante, porque aqui eu vim para um curso que é direto para nós, povos indígenas, né, o intercultural, mas mesmo assim, por ser um curso para nós indígenas, a gente passa dificuldades, porque precisamos sair de nossas aldeias. Eu morava na cidade, em Guajará-Mirim, para mim vir para cá, para um lugar onde eu não conheço, eu vim e eu tinha meu filho pequeno, a primeira vez eu vim, ele ficou. Depois eu não tinha com quem deixar da outra etapa. Muitas outras colegas, né, desistem, também por causa dos seus filhos, muito pelos esposos, né, que começam a estar cobrando, né. Nós sabemos que nós mulheres, né, passa por muitas dificuldades, né, até com o nosso companheiro, por causa de nossos filhos. E eu vim para um lugar que eu não conhecia, chegar aqui, o que ainda ajudou é a bolsa, né, penais que recebia para vir poder pagar o aluguel, né, a água, energia, uma internet, o alimento, o transporte para quem mora ia conseguir casa, né, mais longe, distante da universidade. E
muitas de nós mulheres fomos se conhecendo aqui, e conforme a etapa ia passando, a gente se juntava para ficar junto, para diminuir o valor, né, gasto para a gente poder estar administrando. Mas muitas passavam mais dificuldade, muitos tiveram que voltar antes, porque acabou, o dinheiro não soube como administrar. E assim a gente ainda tinha o Bolsa Permanência, né? Que agora é muito difícil. Muitos colegas, eu sei, aqui no Intercultural de Paraná, que muitos não recebem, alguns sim, está sendo uma luta, né? Por essa bolsa, teve um aumento de muitas lutas, né? Desde 2010, vamos lutando, né? Nossos colegas que já se formaram. E, como eu disse, tive que trazer meu filho, então tive que morar aqui. Quando acabava a etapa, os colegas voltavam, eu ficava aqui, eu e meu filho. Eu fazia o máximo para poder não gastar muito a minha bolsa, porque eu tinha que ver os 2, 3 meses que eu iria ficar aqui. Eu não tinha trabalho. Meu esposo, eu sou casada, meu esposo também estava sem trabalho lá na cidade, ficou lá. E teve um momento que eu quase desisti. E aí eu fui chamada para trabalhar na limpeza do IFO. Então, fiquei 6 meses lá. Na parte da manhã, eu perdi as aulas, né? As matérias. E nisso eu iria me atrasar mais ainda para poder concluir esse curso. E eu fui para a área das exatas muito mais não pela matemática, mas pela biologia. Quando eu fui 2 semanas estudando, que eu fui saber bem certo como que era. Não tem como você sair mais não. Eu falei, então vamos. E também eu, como tinha mais outros parentes do meu povo, né, uns 4, mas a gente decidiu, não, vamos tanto para uma área, né, para não ficar só em sociedade, sociedade, sociedade. Aí cada um decidiu, né, eu falei, eu vou para matemática, outra para letras, né, e assim a gente conseguiu dividir. E eu fui para a área. Foi uma dificuldade, assim, muito mais para mim, porque eu morava na cidade, mais da área da matemática intercultural, né, mas, assim, eu estudei muito mais do branco e eu me saía melhor nessa área, mas eu também via a dificuldade dos parentes, né, que vinha para estudar, e ali eu achei, assim, não sei se mudou, muito pouco ano, que a gente ficava só 2 anos que ia para a área específica, né, os outros 3 anos a gente estudava um todo, e agora eu não sei como é que está, se mudou, seria bom que fosse os 5 anos, né, na área que você escolheu, para você bem aprender mais. Eu estou buscando fazer um mestrado, que a gente não pode parar. A gente parar, a gente vai esquecendo, não colocar em prática. Eu não esqueço muito que eu tenho meus filhos, que a gente tem que estar, né, ali orientando. Eles vêm perguntar da matemática, e a gente vai relembrando da biologia, mas, como eu disse, a cada dia a gente vai aprendendo mais. Nós mulheres, né, indígenas, não podemos desistir, porque a nossa vida é constante de estudo. Nossa mente, ela precisa estar sempre em movimento também. E é isso. Eu acredito muito que isso realmente é uma realidade de muitos, né? E falando nessa situação financeira, né, que é a qual se enfrenta quando sai de suas comunidades e vem para as universidades, isso é uma realidade de muitos, né? Então, por isso mesmo que na minha fala eu disse que as dificuldades, elas vão permanecer sempre, né? As dificuldades, elas sempre vão existir. Agora, os objetivos que você tem, né, a traçar, as metas que você tem, né, na verdade, a ser conquistada, aí vai depender do seu próprio esforço, né? Então, acredito, assim, que a persistência juntando na busca desse sonho, acredito que se torna mais eficaz. E é exatamente isso, né? A Artemisa, ela tem essa realidade, na verdade, eu também tive esse enfrentamento, né? Na época qual eu recebi o Bolsa Permanência também pelo Instituto Federal,
Na época, acho que era uma bolsa avaliada de R$ 900, hoje subiu um pouquinho, porque o governo ele subiu todos os valores de bolsa, né? Mas que já colabora muito para que os indígenas, eles permaneçam na cidade, né? E para custear, pelo menos nos custos de materiais, alimentação, né? Transporte, até mesmo aluguel, né? Então, eu acho que tem sido até hoje, né, uma das dificuldades aí de indígenas, acadêmicos indígenas. E eu acredito também que, da mesma forma em que muitos, né, têm esse enfrentamento, mas também, eu não sei como é que está atualmente o intercultural. O intercultural, eu tive o acesso a algumas turmas, com a professora Carma, né, que foi minha orientadora do mestrado. Eu fiz o meu estágio, né, e eu dei aula para algumas turmas, não sei se tem alguém se recorda também, a qual eu dei a disciplina justamente para a professora Carma, e algumas aulas eram remotas, né, acho que, né, devido à pandemia, eu não sei se ela ainda tem algumas aulas remotas, mas talvez tenha algumas presenciais, né. Mas a turma a qual eu fiz o estágio, juntamente com a professora Carmen, nota-se que são turmas engajadas, que são turmas que são participativas, né, que são pessoas que realmente querem, né, terminar o curso e fazer também com que voltem para suas comunidades, né, e tem esse retorno positivo. O Adriano respondeu aqui, né, que eu fiz a regência aqui com ele. Exatamente. Foi o Adriano, eu lembro do Adriano, lembrei agora. Então, o que se nota quando eu fiz o estágio, que foi meu primeiro contato, que até hoje eu falo que eu quero ainda atuar, a professora Carmen ainda pega no meu pé e fala assim, não, eu quero que você venha na universidade dela para as comunidades indígenas. Nada melhor do que uma professora indígena dar aula para indígenas, e não nós, que não somos não indígenas, e dar aula para indígenas. E eu gosto muito disso porque realmente o papel do indígena é fazer a diferença na própria comunidade, né? E se isso for realidade, nossa, e se tornar de fato verídico, é um ganho muito grande para nós, porque é uma conquista, né? E se a gente for ver o descobrimento do Brasil, né? Se a gente voltar muito tempo atrás, a gente vê que eram comunidades que existiam vários povos indígenas que foram extintos, né, devido aí ao descobrimento desses povos, né, na verdade, nós existíamos aqui e que as nossas terras, elas foram se perdendo, povos foram se perdendo, né, e que hoje a gente tem que lutar novamente para conquistar os nossos direitos, né. Então, quando a gente fala dos povos indígenas, que na verdade era chamado de índio, que hoje é indígena, a gente tem esse papel agora de que parece que, se voltar um tempo atrás, a gente já era dessa terra, foram nos tomados, né? E aí agora, o que a gente tem que fazer? A nossa população diminuiu e agora a gente tem que reconquistar novamente o que era nosso. Então, se a gente for parar para pensar nisso, a gente tem esse panorama, né? Essa realidade. Mas que a gente consegue ver que isso está acontecendo, né? E que isso vai partir de lideranças, né? Vai partir de quem? De acadêmicos indígenas, e vai partir de pessoas que realmente querem tomar a frente. E hoje, atualmente, aqui no Brasil, a gente tem mais de 266 povos, né? Que cada um que carrega suas histórias, que carrega aí os seus históricos, né? Suas lutas, as suas diferenças. Mas aí também tem no estado de Rondônia povos, né? Que aí também já se tornaram extintos. Mas que hoje tem, em média, mais de 54 etnias, né? Que aí tem sempre buscando solucionar isso. Ultimamente, eu tive participando da comissão, estava até conversando com a professora também antes de começar aqui o debate, da professora Gisele, é que hoje
a oportunidade de você estar inserido na academia, na verdade, né, nas universidades, está sendo mais oportunas, né? Eu posso dizer assim. Mas que tem pessoas, né, que se aproveitam das cotas indígenas e se declaram como indígenas, né? Então, hoje está sendo feito, então, as comissões, né, de heteroidentificação de comunidades de alunos indígenas que querem se ingressar, e devido a grandes pessoas que querem adentrar, assumindo como indígena, mas talvez nem ser, não são tão, na verdade, não são indígenas, né? E eu acredito que esse papel agora das comissões que está fazendo isso é uma forma também muito valiosa de ter esse cuidado para não tomar vaga de indígenas, né? E aí você que está aqui hoje, né, assistindo esse debate, a gente vem trazer também de que você tem o seu direito de permanecer na universidade, de ter esse acesso aos estudos, de concluir, de ter esse amparo, né? Mas, ao mesmo tempo, você também sabe que por trás disso tudo tem alguém querendo tomar sua vaga. Principalmente, né, nós temos aí o caso aí, eu tenho, na minha comissão estava juntamente o Adriano Suruí, né, e juntamente o Marco, que faz medicina na Unir. E a gente vê que a medicina, eu não cheguei a perguntar, né, a medicina fica lá em Porto Velho, eu não cheguei a perguntar para ele se existe algum indígena na universidade, né, cursando. Talvez até possa perguntar para ele depois. Mas é difícil, o único comentário que ele fez para mim, que a maioria de quem cursa medicina vem de fora, não é do estado de Rondônia, né, para você ver. Então, assim, são realidades, assim, que às vezes deixa a gente, assim, a desejar, porque se não há uma participação grande em massa de indígenas, quem vai pegar essas vagas são pessoas não indígenas. E aí eu desperto aqui a vocês, né, que hoje, eu acredito que se nós, né, fazermos essa diferença na sociedade, acredito que a gente tenha muito a enriquecer, né, de forma futura. Deixa eu ver aqui se alguém mandou. A Gisele, é verdade. O Adriano, né, falou também das questões financeiras, né, e é uma barreira muito grande. A professora Gisele fez uma pergunta, só um pouquinho, enquanto a gente retoma aqui, além da dificuldade financeira, quais outras barreiras na universidade nas ciências exatas? Eu acredito que seja na parte da linguagem, né? Como eu fiz pedagogia e matemática, depois eu vou passar para o professor Artemis também responder, mas a linguagem, a interpretação, as resoluções de problemas é o que se torna mais dificultoso na hora de você elaborar aquela resolução dada. Eu não vou falar tanto na parte das humanas, porque acredito que é mais um parecer individual de cada um. Mas no campo, como nós estamos aqui falando do campo das exatas, a exatas, querendo ou não, elas nos cobra de forma direta, né? Então, o que é cobrado é a questão da linguagem, os termos utilizados, né? As resoluções de problema, professora Gisele, que nos trazem essa dificuldade. Bom, para mim, né? Acredito que talvez para alguns alunos aqui não se tornam aí uma dificuldade. Mas eu acredito que nas áreas das exatas seria nesse sentido. Acredito também que talvez seja um pouquinho da escrita, né? E aí se torna também uma dificuldade individual de cada um. Artemisa, se você quer falar também quais são as dificuldades que foram enfrentadas, as barreiras. Isso, concordo com você na parte da escrita, da interpretação, né? Daquele que passa também no texto, quando você vai resolver alguns problemas, para
entender, compreender aquela interpretação, para assim poder resolver aquele problema ali. E há outras barreiras mesmo que a universidade coloca para nós indígenas, que como alguma professora ela citou, não, você tem que vir aqui, você tem que dar aula, você como indígena aqui, como aqui no curso de educação básica. Para mim também já falaram, só que o ano que eu estudei, os anos que eu fiquei aqui, eu vi só uma oportunidade que deram para os indígenas para ficar como professor substituto, mas não deu em nada. Então, a universidade teria que ter essa chance mais ainda para dessas vagas para os indígenas serem professores substitutos, principalmente no curso de educação básica intercultural. Essa é uma das barreiras da universidade que eu vi, né, como representante discente. E aqui eu deixo para os colegas que estão aí, né, agora que está já atuando, acho que do Adriano, né, Oroin, ele é uma da parte dessas daí das lideranças aí na universidade, está falando mais sobre esse assunto, né? Que nós vemos que tinha professor substituto, mas aí vinha outros, né, de outros lugares, os não indígenas, e tendo já bastante já formado. Aí eu não sei se era porque não se inscreviam, ou não sei se tem algo a mais, né? Essa é uma das barreiras também enfrentadas por nós indígenas no próprio curso de Educação Básica Intercultural. Vou iniciar, porque já é um questionamento que eu já fiz já de início, quando eu adentrei na universidade como professora. Como é que seria essa minha relação com alunos não indígenas? Eu até então eu não tenho nenhum aluno indígena no curso de engenharia. Eu logo já peguei alunos do segundo período, quarto período e 10º período. E são disciplinas assim, Gisele, que não já foram me passado disciplinas daquelas que eu temia mais na época que eu fiz matemática, que é cálculo 1, cálculo 3 e cálculo numérico. Mas desde sempre eu já te mantive já, né, confiante no meu ingresso como professora, né? Então eu coloquei a mão na massa, né? Quem me acompanha aí, que a minha família me acompanha, sabe muito bem que quando fui chamado, falei, agora ou nunca, né? Vamos lá, vou mostrar que, além de indígena, eu também sou capaz de fazer uma diferença. E, graças a Deus, assim, eu tenho um contato muito grande com a UNIR, por meio de projetos que eu já participava já, mesmo antes de adentrar como professora, né, eu conheço a professora Carolina, conheço professores aí, a professora Carmen, professor Kessel, né, e aqui de Campos Chapecó, a gente já tem elaborado projetos, assim, e sempre me chamam, né, para me trabalhar, mas como eu já tenho esse acesso melhor, né, com os professores, dialogando, né, por meio desses projetos, e quando me adentrei na universidade foi tranquilo com esse amparo, mas em relação com os alunos, né, às vezes eu me deparava no sentido assim de que talvez eles tinham receio de ter uma professora indígena, mas foi tudo pelo contrário, porque hoje, né, meus alunos falam assim, professora, eu sinto tanto orgulho de você, né, tanto é que ontem eu postei uma foto lá, tanto orgulho assim porque você é indígena, e o pessoal que mora lá para fora, às vezes eu conto para meus parentes, falo assim, eu tenho uma professora em Rondônia que é indígena, ela é tão bonita, tão linda, tão, né, as minhas falam jeito, assim, aí eu falo, não, para, menos, né, porque para eles, para quem mora nos outros estados, isso é incrível, né, ter uma professora indígena dando aula na universidade, né, eles falam muito orgulho. E assim, graças a Deus eu tenho uns alunos, assim, dedicados, que me compreendem, que falam que realmente se orgulham, né, de ter uma professora indígena, e que adoram minha aula, né, porque, assim, eu tenho uma paciência, às vezes, de falar até demais, porque eu me coloco no lugar, não sei se porque eu tive muita dificuldade em matemática, mas eu falo que eu gosto de ensinar, mas de ensinar desde que o aluno aprenda de verdade. Enquanto não aprender, eu não consigo avançar os conteúdos, né, então,
eu me disponho até mais dos meus horários, da minha carga horária, de ir para a universidade aos sábados, finais de semana, nos horários que os alunos podem, porque a maioria trabalham, né? E eu entendo isso, eu tenho que entender, na verdade, a professora, o Adriano já trouxe aqui, que a professora Gisele é bem humana em relação a isso, então a gente tem que ter esse pensamento. Tem que ter esse pensamento no sentido de que eu tenho que fazer essa diferença, porque alguém, né, precisa de, eu como professora, como mediadora, né? Então, assim, o que eu puder, sempre eu estou auxiliando nesse sentido. E essa relação que eu tenho com meus alunos hoje em dia, eu posso dizer que é uma relação harmônica, juntamente com outros professores também, com a coordenação a qual eu tenho também, né, tenho uma conversa muito tranquila, né, das minhas dúvidas quando eu tenho nos sistemas, né, nos lançamentos, isso daí é super tranquilo em relação a isso. Então, assim, eu sinto muito feliz nessa acolhida, e graças a Deus a gente se bem, assim, em relação a isso. Acho que a pergunta mais direcionada a mim foi em relação a essa parte, mas assim, ser professor, né, é educar de forma constante, então a gente tem que buscar sempre esse conhecimento, por mais que seja um pouquinho difícil, né, mas a gente sabe que isso é possível de ensinar de forma mais dinâmica. E lendo aqui o comentário, né, realmente a matemática, né, a maioria também tem visto como um bicho de sete cabeças, dizendo assim nos termos, né, mais dificultoso. Mas eu digo sempre que isso é uma próprio comentário que a própria sociedade impôs sobre a matemática, né? Então, acredito que se a gente conseguir assimilar as duas coisas com a realidade, teoria, né, e prática, a gente consegue, então, chegar no objetivo. Mas é isso, professor Gisele. Espero que tenha te respondido um pouco. Tá ótimo. Só um instantinho, esqueci de falar. Outra pergunta que ela, se eu conheço alguma indígena formada nas áreas das exatas. Eu não conheço, não conheço. Assim, ciência do intercultural, né? Do intercultural, ciência do intercultural não conheço, professora. Tanto é que eu comentei com o professor Késsio, um dos fóruns, né? Que sempre existe na Unip, não sei se teve ano passado, os fóruns indígenas, mas eu comentei com o professor Késsio. Professor Késsio, tem editais que vocês lançam e esquece de lançar para os pessoal dos intercultural. Aí ele explicou que tem toda essa parte, né? Porque é difícil você encontrar indígena formado sem ser no intercultural, né? Então, existe mais formação de não indígenas, né? Realmente nessa parte aí. Então, o que eu conheço, que é mulher, que é indígena, eu não conheço até então. Só a mim mesma. Tem sido intercultural. E foi bem complicado, né? Porque foi o professor da UNE, né? E ele era muito, assim, para nós estranho, né? Muito rápido, dos pensamentos, a gente não só eu, né? Todos nós tiramos as médias para passar com ele, porque a gente não entendia muito, ele era muito rápido, né? Explicar de novo, não entendia, mas com o professor Késsio, que eu tive aula mais com o Késsio, ele também vinha, ensinava a gente bem, passava ali, mas é como eu disse, aí a gente tinha as outras colegas nossas que entendiam bem melhor, a Tatiane, a Fabrícia, o Tiago, né? E a gente marcava para os encontros para a gente estudar, aprender mais o que a gente ficava com dificuldade. As colegas ajudavam muito, um aos outros. E passamos todos. Sim, isso eu acredito que ainda algo que tem que se explorar mais um pouquinho, né? Mas, realmente, a professora Gisele, depois acho que ela pode depois ter esse panorama, né, dessas formações desses indígenas, porque, como eu disse anteriormente, eu não sei como é que funciona essa parte do intercultural, né? Eu somente dei umas aulas em relação ao estágio do mestrado, mas essas questões, se o indígena ele pode se cadastrar para ser professor substituto, se pode
atuar, né, para os alunos do intercultural, aí fica, eu não sei realmente como é que fica. Mas, no meu caso, eu estou aqui como professora substituta aqui no campus de Cacoal, e foi necessário, né, ter apenas a graduação em matemática, né, a graduação em matemática, e aí eu apresentei, né, todas as minhas documentações comprobatórias, e aí as fases, né, como sempre, é a prova escrita, né, a prova das inscrições, né, os títulos e também a aula prática, né, que nesse caso são de 50 minutos de aula. Então, eu passei no mesmo, na mesma seleção do edital, qual é para todo mundo, né, seja indígena ou indígena. Agora, o intercultural, eu nunca cheguei a ver se tem exatamente edital para professor da formação intercultural. Não sei se a Gisele pode colaborar com a gente depois, mas também fiquei na curiosidade de saber, porque seria muito bom isso, né? Alunos que se formaram poderem darem aula, né, para o próprio intercultural. Acredito que seria bem interessante em relação a isso. Mas aqui a gente tem muito ainda, né, a se explorar, agora eu disse também. O Adriano, então, trouxe aqui para nós, né, que a sociedade acadêmica não tem compreensão de compreendê-lo. E aí também, né, a aprendizagem é muito na questão, acho que, ouvitiva, né, outiva, acho que eu quis dizer ouvitiva. Realmente, acho que isso, né, a aprendizagem em si, quando a gente está falando com uma comunidade acadêmica indígena, né, assim como eu também tive professores não indígenas, né, também eu tive essas dificuldades, mas, né, nós temos hoje acho que aumentou ainda mais as ferramentas, né, para auxiliar, ainda mais depois do Covid, a gente desenvolveu outras técnicas, né, de metodologia de estudo, né. Hoje a gente tem aulas no YouTube, nós temos aí o Google Meet, né, que a gente consegue ter mais acesso às aulas remotas, vários aí influenciadores, próprias redes sociais, né, são mais fáceis os acessos de materiais didáticos, né. Bom, na minha época ainda não era tanto assim como hoje, né, mas a parte metodológica do aprender, na verdade, do indígena realmente é difícil nesse sentido, né. Mas também, se a gente for pensar em atender, né, em atender cada um, sabendo que cada um fala uma linguagem diferente, né, a gente também não tem como suprir isso tudo, né. Então, eu acho que a situação, né, a qual eu também tive acesso, é apenas tentar, no máximo, né, interpretar todas as formas, né, da parte metodológica do professor, juntamente com a sua realidade. E das situações a qual eu vi na parte quando eu fiz matemática, eu tinha uma professora que chamava professora Samantha, não sei se todos conhecem, mas professora Samantha, ela trouxe uma disciplina que chamava de metodologia da matemática. E numa delas, ela trouxe várias metodologias da matemática. E eu achei interessante duas situações que ela nos trouxe. A etnomatemática, resoluções de problema. E aí, quando ela trouxe a situação da etnomatemática, eu achei muito, muito assim, chamativa o nome. Mas, depois fui explorar melhor o que quer dizer etnomatemática, eu consegui entender melhor o que se trata essa situação da etnomatemática. Então, eu, como acadêmica, naquele momento de formação, né,
eu tive curiosidade de pesquisar melhor o que se tratava, por mais que eu tivesse as aulas com ela. Então, eu descobri que a etnomatemática nada mais é que a valorização, né, de comunidades ou pessoas, né, que já trabalham com a matemática, mas sem saber que é a própria matemática deles, né? E aí, mas nunca, assim, foi um estudo breve que eu tive ali naquele momento, e ela trazia ferramentas teóricas e práticas, e a gente conseguia trabalhar em sala de aula. E fora isso também a gente trazia a questão das modelagens, né? A gente trabalhava com matemática, que na escola a gente fala matemática, que aí tinha um projeto que nós também fazíamos parte. E aí, com a matemática, a gente descobria também os estudos, né, da modelagem, então, a etnomatemática, resoluções de problemas e tudo. E aí, pessoal, o que aconteceu? No meu mestrado, esse estudo que eu tive lá na graduação refletiu no meu mestrado. Então, a minha pesquisa, ela foi embasada na etnomatemática, entendeu? E assim, nos saberes, né, e fazeres da comunidade do povo indígena Paiter Suruí, a qual eu fiz, né? E aí, refletindo, né, sobre isso, o que eu vi na minha graduação favoreceu no meu mestrado, né? Uma coisa que nem me passava na cabeça até então, mas que realmente fez uma grande diferença na minha formação continuada depois que eu tive. E aí a professora Samantha, né, hoje ela, tanto é que ela participou da minha defesa, ela falou assim, Maria, eu estou muito feliz, né, de ter vindo aqui, de ter realmente colaborado, né, na sua formação, e assim, eu agradeci muito, porque eu nunca imaginaria, né, que como ferramenta para a gente em sala de aula. Então, assim, eu acredito que a cada situação que nós vivenciamos como acadêmico, ela futuramente ela vai nos trazer algum resultado futuro, né? Artemisia, você levantou a mão? Pode continuar. Sim, quando você comentou na etnomatemática, eu queria perguntar aqui se tem alguma mulher que escolheu nas ciências exatas, que está no intercultural ou no outra instituição. E eu me lembrei da área da geometria, né, das artesãs, né, que trabalha muito com essa área da matemática e na área também das pinturas, né, que muitas mulheres fazem. E se usa bastante, como a colega comentou, que nós fazemos a matemática, né, no nosso dia a dia e a gente não sabe que fazemos essa matemática na repartição de caças, né, nas mulheres, nos preparos, né, dos alimentos, né, de litros, de fazer xixa, tudo isso a gente faz. Só não sabemos que era já envolvida matemática no nosso cotidiano, né, nos fazer da casa, as medição, da flecha, né, os homens que fazem, como eu comentei, as pinturas, tudo isso se envolve. E as distâncias que a gente sabe, as que vêm, né, de carro, que vem no rio, do tanto do que vai ser gasto, tudo isso a gente estuda na área da matemática. Tem alguém aqui que está na área, alguma mulher? Na área das exatas, que faz os artesanatos? Existe, pessoal, nós temos aqui, acho que, 2 mulheres, né? A Suzana Arara, a Adriana Negaroté, né? Aqui somente Rosa é minha mãe, mas acho que talvez são 2 mulheres que talvez... Não é que... talvez você teve acesso, né, a essa realidade, mas eu acredito que durante o meu percurso, né,
teve essa questão realmente, né, de comparar com as nossas realidades, a qual nós já executamos, né, a Adriana respondeu aqui que ela fez o TCC embasado no artesanato dos Negarotê. Uhum. Realmente, e eu trouxe também na minha dissertação, falando sobre as práticas, e a gente vê que a valorização é tão grande porque hoje se constrói malocas, né, e são formatos geométricos, ali nós temos a contagem, né, cada povo tem uma contagem diferente, mas a contagem, ela é bem significativa. Uma outra situação é a localização, né, dentro da mata, que eu também fiz uma entrevista, né, com o ancião do povo Paiter Suruí. Eu achei muito interessante que cada um tem uma situação que faz com que colabore nesses saberes e fazeres a qual eu pesquisei. E aí, essa vivência que eu tive, né, essa descoberta, por mais que já seja, assim, evidenciado, mas você ter esse contato direto e saber que isso carrega uma história já de muito tempo, de como que o indígena consegue, uma das causas que eu fiquei, assim, mais feliz de saber, de que como o indígena, ele tem tanto conhecimento dentro de si, carrega devido aos seus ancestrais, né? Aos seus ancestrais. E aí, durante essas entrevistas, a gente vê que muitos já eram incentivados desde a sua infância. Então, esse ancião ao qual eu entrevistei, ele falava que ele via muito o que o pai dele fazia, né? Então, o que o pai dele fazia era pegar ele durante o dia, levar para a mata e ficar na mata e voltar, entendeu? Para que ele já tivesse esse hábito de se localizar dentro da mata. E aí, assim, como a área da exata, para nós, né, a localização é totalmente diferente, quando nós colocamos isso na prática, né, utilizando o quê? Fórmulas, né, utilizando uma calculadora, né, ou utilizando alguma atividade desse tipo. Mas aí, quando a gente volta para a comunidade indígena, ele já carrega dentro de si esse valor desde sua ancestralidade, desde um conhecimento já, né, de início, né. Eu acredito que isso é muito importante, né, não deve ser esquecido. É um valor de grande valia. E aí, quando vocês, eu acredito que todo mundo aqui do Intercultural que participa, né, quando fazem seus trabalhos de conclusões, que eu também já fiz esse levantamento, a maioria das dissertações é voltada do seu povo, né, das suas etnomatemáticas, dos seus conhecimentos próprios, né, das suas formações, e assim, lendo vários trabalhos, né, eu fico assim, bem feliz porque eles trazem realmente a realidade que são vivenciadas. Da mesma forma, eu também trouxe, né, mas na minha formação em licenciatura em matemática, eu já não trouxe essa realidade, por quê? Porque eu tive mais acesso a professores, né, como minha formação é licenciatura em matemática e não da intercultural, a minha licenciatura, ela foi um pouquinho mais intensa, no sentido, assim, de ter mais ações voltadas mesmo a conteúdos, né, mais específico da matemática. Acho que a grade é um pouquinho diferente de vocês, né, eu acredito que seja bem, mas porque eu tive acesso com a professora Carma, alguns materiais, e para mim foi bem puxado, né, teve cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, álgebra linear, teve física, né, física 1, física 2, e aí, assim, para mim, quando eu fiz matemática, tinha dias que realmente era bem cansativo, bem
e fora isso tinha estágio, escrita de TCC, projeto de extensão, relatório, eu participava de PIBID, eu participava de residência pedagógica, e isso foi com que eu tivesse acesso a essas informações e que realmente fizeram me crescer também como acadêmica, né? Desde sempre, eu sempre tive curiosidade dessa questão de projetos de extensão, e que realmente me sobrecarregava bastante, mas é o que hoje eu consigo ter uma noção melhor do quão é essencial participar. E aí eu não sei se todos têm a mesma visão que eu, mas quando a gente está ativo nisso, a gente consegue realmente participar melhor de cada situação. E aí, nas áreas realmente de exatos, eu aqui, né, falo aqui também de todos, que realmente é complicado nesse sentido. Mas que, ao mesmo tempo, que a gente dá uma leitura geral disso tudo, um resumo geral, a gente vê que é significativo. E diante das leituras que eu fiz de alguns TCCs, de alguns parentes, né, do intercultural, eu fico, assim, muito feliz porque eles trazem realmente essa realidade. Eu dei uma lida somente em uns TCC do MUP da Ursuruí, não sei se todos conhecem, Adriano Pauá Suruí, alguns da comunidade Paiter Suruí, que eu tive esse acesso, né, e aí eu vi que realmente conseguiram, né, atingir de acordo com a realidade deles. E, assim, no meu TCC de licenciatura em matemática, eu não foquei muito voltado à comunidade indígena. Tanto é que a professora Carla falou, mas por que você não fez? Porque como eu não tive muito essa incentivo de escrever sobre o meu povo, né? Então, foi feito em cima de um tema que eu achei interessante, na qual eu estava trabalhando naquela época. Então, meu trabalho de conclusão ele foi voltado sobre as probabilidades, né? Probabilidades aplicadas no ensino médio. Mas aí, na minha pós-graduação, com o professor Antônio, né? Não sei se todos conhecem o professor Antônio. O professor Antônio, ele já trabalha com a comunidade indígena. Na minha pós-graduação em Ciências e Matemática, ele já me fez essa proposta de trabalhar com a etnomatemática já. Então, eu trabalhei na minha pós-graduação, né, no meu trabalho, falando um pouquinho, né, da etnomatemática, mas falando das metodologias que são aplicadas na etnomatemática. E aí, assim, teve, então, a curiosidade da gente fazer também na dissertação do mestrado por meio do projeto que foi apresentado, e aí foi, então, feito nesse sentido. Pessoal, então, o que eu tenho a dizer aqui, somente, né, é que realmente a gente tem que traçar caminhos, né, a gente tem que deixar o nosso legado, e que os estudos, na verdade, são necessários para que você venha ter uma visão, né, no mercado, de forma geral, de trabalho, né, porque eles nos incentivam a isso, mas também a gente tem que ter um legado no sentido de que voltar para a comunidade e fazer a diferença e contribuir para que ela venha se desenvolver também, certo? Eu acredito que isso é um fator principal para todos, né? Se você faz uma formação, sai da faculdade, né, da universidade, sendo mulher, exclusivamente ainda mulher, é claro que vai ter mais dificuldades ainda, né, para retornar para a comunidade, né, e carregar esse papel, mas eu acredito que todos aqui, quando finalizam a sua graduação e peguem ali o seu diploma, né, já está ali habilitado para voltar à sua comunidade e fazer uma diferença. Mas eu acredito também que muitos, quando vêm para a cidade, né, para a zona urbana, permanecem na zona urbana, para ainda continuar os seus estudos, né? Mas também há um enfrentamento muito grande dessas pessoas que, quando ficam nas zonas urbanas,
elas são tratadas como desaldeados, né? Porque aí não tem acesso mais à saúde, não tem acesso mais à própria gestão lá da própria comunidade. Então, pode também ter esse choque de realidade. Mas tudo é questão de, acredito, tudo é questão de cada comunidade qual se depara com essa situação. E eu acredito que isso se torna uma situação diferenciada para cada um. Deixa eu ver aqui o comentário do Adriano. Ele nos trouxe aqui, então, para a gente refletir um pouco, né? Uma certa mulher indígena fez um saco de farinha e colocou toda a farinha produzida em um saco só, e pediu para alguém pesar. O total da farinha produzida chegou a pesar 90 quilos. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa em cima. E aí, então deu 90 quilos. Mas como era muito pesada para carregar até a sua embarcação, ela dividiu os 2 sacos e levou para a cidade. Chegando até na cidade, logo deparou com o comprador. Ele queria comprar apenas um dos sacos que foram divididos do seu produto. Mas a indígena não aceitou. E o comprador perguntava da mulher. A mulher, né? Eu acredito. Então, nesse caso, o comprador perguntava da mulher quantos quilos tinha cada saco. Ela respondia que tinha 90. Eu fiquei surpreso quando me deparei com isso. Adriano, você pode falar dessa situação para a gente, então, e compartilhar? Pode ficar à vontade. Sim, posso sim. Eu vou explicar um pouco. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Marli, Artemisa e os demais que estão aí no bate-papo, né? Estou vendo algumas colocações aí que são bem interessantes, né? Aí eu vou fazer essa colocação aqui porque eu achei muito importante, que eu também faço, eu estou me formando na área de matemática, né? E tudo que é matemática, quando eu vejo bem interessante, eu pego, faço anotações e levo lá o meu arquivo e eu guardo. Aí começo a pensar como nós indígenas, nós tínhamos a nossa matemática quando a gente vivia e vive ainda, que muitos indígenas ainda não têm aquele acesso. Eu estou falando aqui da minha área, né? Aquele acesso diretamente com a cidade. Então, nós ainda convivemos muito nas aldeias mesmo. Aí, um dia, eu me deparei com isso. Eu estava na cidade, né? Aí eu vi a mulher chegando com os 2 sacos de farinha, né? Como ela produziu 90 quilos, como era muito pesado para ela carregar, ela pegou os 2 sacos e colocou a metade em cada saco, né? Aí ela levou para vender. Aí quando chegou lá, o comprador quis comprar a farinha dela, mas o comprador queria comprar apenas um saco. Eu calculei uns 45 quilos em cada saco. Aí ela dizia que não, ela não queria vender. Aí ninguém entendia por quê. Aí o comprador foi e perguntou, quantos quilos tem nesse saco? Ela disse 90. Aí ele perguntou, e nesse outro? 90. Aí todo mundo ficava surpreso. Aí eu vi aquilo, eu fui se aproximando. Aí eu vi que ela dizia, é 90 quilos. Mas 90 quilos, senhora, tem nesse saco? Aqui não tem 90. Ela dizia 90 quilos. Aí eu estava do lado, eu comecei a interpretar o que ela queria alcançar ali. Então, como ela, lá na aldeia, alguém pesou, depois eu fui buscar informação, que alguém tinha pesado para ela na aldeia e tinha falado para ela que tinha 90 quilos. E, de fato, no saco estava escrito 90 quilos. Aí em apenas um saco estava escrito 90 quilos. Já o outro não tinha o total de peso. Então, ela calculou, acho que os 2, né? Ela dizia que tinha 90 quilos. E ela dizia que não vendia apenas um saco. Tinha que levar os 2. Aí eu peguei e comecei a entender o que ela queria alcançar. E o que o comprador fez? Ele foi lá, achou um outro comprador e vieram os 2. Aí chegando, ele falou, eu levo um, ela leva outro. Não, é 90 quilos. Aí nós chamamos o comprador e dissemos, ó,
pega o dinheiro, entrega para ele, ele vai lá e compra os 90 quilos dela. Ela quer vender o saco completo, ela não quer vender apenas um. E era isso que ela queria alcançar. Aí eles fizeram, foram lá e o cara foi apenas um, comprou e o problema resolvido. E eu achei bem interessante essa parte aí. Falei, poxa, então ela já... Eu imaginei tantas das coisas que até hoje eu ainda imagino isso. Como que essa mulher chegou a conhecer isso aí? Ver a nossa matemática indígena, né? Era isso que eu queria colaborar com vocês aí. E só para fortalecer lá em cima vocês falando, né, sobre as dificuldades. A primeira parte, Marli, as dificuldades que eu vejo, nós como aluno do intercultural, primeira parte financeira. A financeira ela é geral, sendo que existe outras dificuldades, se torna individual, outras muitas vezes está dentro de apenas de uma CRE. Eu digo isso porque nós passamos aqui de Guajará-Mirim, a gente passa por cada dificuldade, incluindo a nossa CRE, que ela impede muito a gente ir para esse curso, e toda vez que a gente vai, é uma briga que nós temos, nós metemos o pé na parede e a gente vai. A gente se reúne, o grupo de, no mínimo, uns 15 professores, e diz, a gente vai. Muitas vezes fizemos isso. Então, o que isso acontece? O que eu ter visto isso acontecer, porque quando nós terminamos o intercultural, que a gente se forma naquela área, o que falta? A oportunidade de nós ingressar dentro da nossa área que a gente se formou. Uma outra dificuldade muito difícil para nós indígenas, sendo que quando aparece uma vaga, se torna muito difícil, é bem concorrente mesmo, a gente disputa com os não indígenas. Nós sabemos que nós temos apenas um intercultural. E aí, quando nós disputamos com indígena, muitos indígenas ganham e terminam eliminando nós com apenas intercultural. E o que acontece? Além disso, os que entram, os não indígenas que entram, eu acho que eu vou pedir desculpa aqui primeiro da professora Gisele, né, que ela não é indígena, não estou falando assim por causa que o que eu não acho certo, né, é que quando eles chegam a alcançar, que ocupam uma vaga lá, termina interferindo não apenas dentro da aldeia, porque a gente lá na aldeia tem necessidade de professor. Eu acredito que se fosse um indígena que passasse no seletivo, com certeza ele ia lá, porque nós indígenas, a gente conhece a nossa realidade, a gente convive dentro da nossa aldeia, mesmo que não seja minha aldeia, mas eu sei que é uma aldeia de um parente, então a convivência é bem próxima. Então, isso acaba dificultando. Então, vamos dizer assim, que nós passa uma professora lá de São Paulo, ela vem para Guajará-Mirim e consegue alcançar, porque ela tem um bom estudo, tem tantas faculdades, pós-graduação e outros área com ela, né? E ela alcança. E quando é a hora de contratação para ir para a aldeia, que ela sabe que é uma aldeia de longa distância, ela desiste. Aí nós esperamos uma nova chamada. E assim vai. Olha hoje Guajará-Mirim. Guajará-Mirim hoje passa por um problema tão grande que ainda não foi contratado todos os professores que foram chamados. Ainda existe 5 vagas aí, e é chamado um, chamado outro, mas quando foram chamado um professor indígena, ele já foi e supriu a necessidade da comunidade. Então, eu vejo isso um grande problema para nós indígenas. Além de outros, né? Esse é o que me afeta muito. A gente já conversou, a gente luta para isso. Aqui é a minha comunidade é bem distante. É uma das comunidades mais distantes de Guajará-Mirim. Então, a gente só recebe professor de ser, assim, vamos dizer, só professor indígena, são os que querem vir para a comunidade. Quando nós recebemos um branco, pelo menos um nome, sabemos que um branco vai para a nossa comunidade, ele desiste. Isso se torna muito difícil.
até mesmo a gente conversou com o nosso coordenador hoje, para que ele facilite a nossa ida para o intercultural, que quem sabe a gente terminando o intercultural, a gente já tem pelo menos 80% de resolver esse problema de falta de professor na comunidade. Então, é isso, Marli, que eu queria colaborar com vocês aí. Eu acho que é uma situação bem complicada. Era só isso mesmo, a minha historinha lá, sem graça, mas eu achei muito interessante isso, né? Realmente é um reflexo, né, que a gente sofre, mas a gente for comparar, né, um tempo atual, anos atrás, a gente progrediu muito, né? Mas, voltando lá no que ele trouxe essa reflexão, né? A gente tem que colocar em mente de que, por mais que a pessoa não tenha acesso à educação da forma que todos têm, que a maioria tem aqui agora, dentro do intercultural, é que essa indígena que teve essa situação, né, na mente, realmente já estava colocado de forma correta para ela, né? Mas a realidade do não indígena é diferente, né? Da forma que ele vê, é da forma que ele também conhece. Então, são duas situações que se encontraram, né? Então, se não tivesse, talvez, a mediação do Adriano, né? Então, acho que não aconteceria essa venda. Então, por isso que eu digo que o interessante é trazer, né, professores, na verdade, para realmente entender dessas realidades que acontecem dentro das comunidades indígenas. Mas, eu posso falar aqui, né, que isso vai partir a partir do momento que a gente se dispusermos, né? Mas são realidades que realmente acontecem, Adriano, né? São situações que realmente acontecem no nosso dia a dia e que às vezes são interpretadas de forma diferente. Até hoje, nos conteúdos da matemática, né? Se não tiver uma interpretação realmente embasada, né, com a realidade do aluno, a gente não vai conseguir atingir, né, o esperado, né? Então, eu tenho o costume assim, de falar que a interpretação é necessária nos conteúdos de matemática, aí você consegue fazer com que seu aluno, né, desenvolva bem melhor os conteúdos. E da mesma forma que eu tive, né, quando eu fiz a minha licenciatura em matemática, alguns conteúdos não tinham como trazer realmente a prática, a teoria, né? Era somente teoria e pronto, não tinha como eu visualizar. Ainda mais as partes de álgebras, né? Questão assim que você trabalha com x, y, seno, cosseno, né? Essas coisinhas assim um pouquinho fora do nosso comum. E que realmente é teoria e você tem que chegar num valor exato. Enfim, não tem como você manipular isso, né? E realmente são situações bem diferentes que a gente pode vivenciar. Mas eu agradeço, Adriano, pela sua contribuição e fala. Se caso alguém também queira que o Adriano está falando, né, sobre a questão também, caso queira contribuir também na sua fala, a gente vai deixar aqui em aberto, a Artemisa também, caso queira também, talvez contribuir pela fala do Adriano, né, mas a gente vai aqui deixar em aberto, porque dia 19, né, também a gente está chegando no o nosso dia, né, dia do Indígenas, e a gente, é um momento a gente também ser porta-voz, né,
como acadêmicos indígenas, de fazer essa diferença, de buscar realmente, por meio de movimentos culturais, né, por meio dessa ação que a gente já tem aí buscado há vários anos. Então, a gente vai deixar aqui em aberto essa fala aqui para quem quiser perguntar, quem quiser também aqui deixar os seus pontos positivos, também negativos, a gente vai deixar isso aqui em aberto para vocês agora. Caso que alguém queira questionar também, a gente pode talvez responder algum questionamento. Artemis, se você quer também falar alguma coisa, pode. Alguém gostaria de falar? Boa noite a todos. A Mandei entrou agora também. Alguém gostaria de contribuir? Adriana, por favor, pode falar então. Logo após o Adriano. Adriana, pode então ligar o microfone e contribuir com sua fala. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Adriana, né, do povo Negarotê. Eu me formei também recentemente aí na Unia mesmo, como de Paraná. E fiquei muito feliz em ouvir a sua apresentação quanto à colega Termisa. Não pude conhecer, mas conheço a colega Termisa. E é um privilégio poder contribuir com vocês e é de suma importância que vocês estão falando da realidade de cada povo e como que são vivenciadas, né? Porque o povo indígena, ela tem um conhecimento da matemática muito mesmo antes mesmo da escrita da língua portuguesa e da matemática. E com o conhecimento atual, ela reforça mais ainda o que eles têm de conhecimento, que é de riquíssimo, e independente de quais povos, de qual região que seja, ela sempre vai carregar em si a matemática, até mesmo uma construção de casa mesmo. A gente conhece que tem professores que ensinam, né, que levam para gerações. Então, a matemática em si, ela está trazendo os artefatos, né? Então, tudo relacionado à questão cultural. E quem diria que hoje, estudando, a gente pode falar que nós temos engenheiros, né? Que são cultural, que conseguem construir uma casa, que conhecem os passos, tipo de madeiramento, quais demadeiramentos que ela tem mais durabilidade, em que época ela tem que fazer. Então, ela tem um conhecimento extremamente muito riquíssimo, né? Então, como que ela tem esses conhecimentos, né? E hoje a gente estuda e a gente fala, nossa, que visão que cada povo tem, né? Então, em si, a matemática ela está ligada não só aos números, mas sim em questão que o povo, independente do povo, no passado ela veio de certo ponto para o lado negativo, às vezes foi por necessidade ou às vezes para se proteger de predadores. Então, em si, ela tem uma história que é por trás disso. E hoje a gente coloca em questão da escrita, e você apresentando da forma que você apresentou, assim como a colega, a gente vê a importância, o caminho certo que a gente tomou a decisão a partir do momento que a gente está representando a nossa comunidade na faculdade, levando esses trabalhos, levando esses conhecimentos do nosso povo para a escrita e registrando tudo para que esses conhecimentos não se percam, que a gente possa valorizar ainda mais ainda a matemática indígena, assim como matemática em outros contextos também, do conhecimento relacionado à cultura. E como tu disse agora há pouco sobre a questão da resistência, né? Eu falo que são a resistência dos povos originários, né? Que era o momento de a gente não estar comemorando, mas sim de celebrar a resistência que a gente vem em questão de luta, né? Que a gente sabe muito bem que dia 19 foi uma data que foi direcionada a comemorar, mas sim a gente refletir o que nossos povos, nossos antepassados passaram para que essa data fosse chegar, né? E até hoje ela não é concretizada como a gente gostaria que tivesse feriado, né? Como acontece em outros feriadão, né? Mas em si, pelo menos para nós, é uma data assim que a gente tem que ver e se espelhar que a nossa existência, que nós estamos aqui e eu falo em direção à comunidade a qual eu pertenço, né? E a gente já tem muito poucos indígenas estudando, e a gente está em caminho ainda, lutando, que são eu e meus dois primos, que estão na faculdade,
do povo Negarotê. E a gente vê que a gente está no caminho, é devagar, aos poucos a gente está levando esses conhecimentos, mostrando assim como para os colegas que não conhecem a nossa realidade, assim como para dentro da nossa comunidade mesmo, para poder estar ajudando eles, contribuindo com o que eles já têm de conhecimento, né? Mas eu fico muito feliz e também agradeço a professora Gisele por esse convite, apesar que eu não estou mais acompanhando tantas coisas como que está funcionando o departamento, mas fiquei muito feliz pelo convite que ela cedeu, esse espaço, e o espaço que vocês estão dando também. Mas, enfim, eu dou parabéns para vocês duas e fico feliz em poder participar dessa roda de conversa de vocês. Boa noite, era isso. Obrigada, Adriana, né, pelas palavras, realmente, que você trouxe aí, nos repete ainda mais nessa noite. Então, Adriano, em sequência, Caripuna. Boa noite, parente. Em primeiro lugar, agradeço a professora Gisele por me dar esse espaço e também estou muito feliz, viu, parente Marli? Sei que a coisa não é fácil para chegar onde você está hoje como professora e por ser parente, que nós temos a nossa ancestralidade, por isso que nós temos esse verbo e ao dizer ou se encontrar pessoalmente ou através dessa plataforma chamar de parente. Bem como também eu direciono a minha fala para a parente Artemisa, que é uma guerreira, eu conheço a luta do povo. Como todos nós temos uma luta incansável, temos uma luta diferente, mas as realidades são iguais. E assim, eu observei e olhei, peço desculpa pelo cursor, que eu escrevi umas coisas aí, só que não deu de compreender. Mas assim, a título de contribuição, e como acadêmico do curso de Direito, na qual eu sou e liderança há muito tempo, desde quando fiz meus 14 anos, é assim, a questão do nosso aprendizado vem desde o nosso antepassado, na seguinte questão, o que eu quis dizer no meu texto, que o nosso aprendizado é oitivo, através de roda de conversa. E nesse aprendizado, ela entra a humana, a matemática, dentre outros, inclusive a questão culturais e artesanais. Eu não sei como é que é outro povo. E a situação acadêmica, quando a gente vem para a sociedade do não indígena, na qual nós estamos tendo muita barreira, a sociedade acadêmica, alguns compreendem, mas alguns não compreendem. E nós, quando eu digo nós, a maioria dos parentes tem essa dificuldade de interpretação de texto, seja ela em qualquer disciplina que seja, matemática, geografia, ciência, e outras disciplinas. E é preciso trabalhar isso para que nós possamos se adaptar nessa língua portuguesa que não é nossa e também muito menos não é do brasileiro, historicamente falando. E matemática é de suma importância para nós, mas o nosso jeito de aprender, como eu mencionei na minha fala e escrevi o texto, mas saiu errado, é oitiva. Essa oitiva parte-se dos nossos anciãos, ou ancião. Pelo menos o Caripuna chama as crianças e adolescentes para conversar. E essa prática, hoje, pelo menos no meu território Caripuna, é um dos afetados por inúmeros desmatamentos, grilagem e roubo de madeira. Essa prática afetou a questão social e cultural, porque a minha mãe, que é matriarca, ela não vem praticando mais esse ensinamento há muito tempo. Esse há muito tempo, desde o ano de 2017. É o tempo, esse laço temporal que o território indígena está sofrendo ataque. Onde eu, né, depois eu volto na questão da matemática, onde eu fiz inúmeras denúncias e até hoje eu venho denunciando essa atrocidade
que está acontecendo nos territórios indígenas, Caripuna, bem como outros territórios. E é importante saber que essa atrocidade que acontece fere o bem viver da coletividade indígena. E eu quero adentrar nessa questão do bem viver, por exemplo. Quando uma floresta é destruída, não destrói só exatamente a floresta, destrói também uma cultura, uma sociedade, uma ancestralidade e a cultura daquele povo. Esse povo na qual eu me refiro somos nós, povos indígenas. E isso também está ficando muito ruim para nós indígenas. Já temos esses problemas com a invasão do nosso território, e quando nós vamos para a cidade buscar o conhecimento na questão de nível superior, seja qualquer disciplina que seja, matemática, geografia, dentre outros, a gente tem essa dificuldade também, nessas barreiras. Alguns docentes compreendem, mas muitos não compreendem. E somos vistos que nós somos incapazes de ingressar à academia na questão do nível superior. É preciso trabalhar isso também. E a questão dos cálculos, que não deixa de ser matemática, ela é ensinado da forma da colheita das frutas, do modo de caçar. Eu falo isso porque a minha mãe me ensinou até 2017 como que eram os outros povos. Então ela fala, olha, nossa matemática é dessa forma, quantidade de colheita de fruta, quanto de que a gente vai dividir essas frutas para as idosas, para as crianças, para as mulheres grávidas, e quanto tipo de animais é abatido, como porco selvagem, catitu ou queixada, né? Todo mundo aqui é parente sabe do que eu estou falando. Então há uma divisões. E dentro desse cálculo entrava na questão da conhecimento ambientais. Nós não estamos na época de abater um porco, porque nessa época as frutas não estão maduras, que o porco consome. Então a gente vai abater, vamos dizer, 10 queixadas, na época, né, para suprir a alimentação de uma semana para determinada quantidade de família existente naquele povo. Então é uma matemática. Então nosso aprendizado, o que eu quero dizer, é diferente. Mas quando a gente vem para a sociedade não indígena, você tem que fazer cálculo, fórmula. Eu, como já estudei ensino médio, tenho que fazer 5 elevado a 2. Eu não sou expert nessa área, depois você me corrija, viu, parente Marlon? Então é isso, aí a gente perde a compreensão daquilo, porque nós não aprendemos dessa forma. Nosso jeito de aprender é diferente. Então, a matemática, além de ser uma ciência exata, na questão de cálculo, ela também entra na questão humana. A exemplo do que o parente disse agora há pouco, que a parente não quis vender por aquele valor porque tinha exatamente 90 quilos. Aí eu fiz um texto, no direito diz, obrigação de dar a coisa certa, porque chama-se bem divisível. O que é isso? Pode se dividir, mas ela tem que entrar na teoria que tem que ser pago R$90, porque é R$90 que detectou o peso. Então o parente que fez a parenta lá, dona da saca de farinha, ela fez a questão matemática, humana, e ela entrou na questão do direito também, só que sem perceber. Então, nós temos um outro modo de aprendizado, nós temos um outro jeito de aprender, nós temos um outro jeito e a dinâmica como aprender. E é preciso que a academia, principalmente a UNI, que tem mais indígena na instituição, precisa trabalhar isso. Não sei de que forma. Aí entra a questão antropológica, sociológica. E por esta razão, não sei como é que os parentes conversam com você, professora parente Marli, e com a Artemisa, mas para mim eles têm muito me reclamado. Eu não consigo, parente, porque não é minha língua, parente. Eu falo tal língua, eu não consigo entender. Eu entendo, mas quando o professor vai escrever para mim, eu não consigo escrever e prestar atenção ao mesmo tempo. Aí eu falo para os parentes, eu não vou citar nome, parente, eu também sou assim. Eu, quando não estou escrevendo e o professor só fala, eu consigo alcançar 95%.
mas quando eu escrevo e presto atenção, eu tiro 5%. Então eu percebi que essa dinâmica é preciso ser trabalhado. Por quê? Volto a dizer, nosso conhecimento e nossa aprendizagem culturalmente, ancestralmente, é na oitiva. Nenhum momento que eu saiba e desconheço, algum parente de qualquer povo que seja, nunca foi desenhar algo no chão ou fazer num pontinho ou alguma coisa desse tipo. Não, é através de ensinamento, de ir na floresta, colher frutos, abater animais, tirar mel de abelha, e assim sucessivamente. Então, nosso aprendizado é diferente. E isso é preciso ser reconhecido, parente. Você que está hoje como professor, é preciso reconhecer, porque isso ninguém pode tirar da gente, porque isso já vem se discutindo e já vem se aprendendo há mais de 524 anos, porque nós estamos fazendo 524 anos de resistência. E muitas dessas resistências se perderam. Muito desconhecimento, perdão, se perderam. Então é preciso que não se perca mais o nosso conhecimento. Para aquele que está em fase de extinção da cultura, é preciso resgatá-lo. Porque um povo sem cultura, seja ele qualquer povo que seja, não é um povo. Então nós temos que fazer o jus, ou seja, tem que fazer valer a nossa ancestralidade, o nosso povo Nangarotê, povo Caripuna, povo Porborá, e assim sucessivamente, e fazer valer o nosso conhecimento tradicionais e o nosso aprendizado tradicionais com essas diversidade que existe nelas. Por isso também, parente, que muitos alunos e acadêmicos desistiram, têm dificuldade, muitos parentes tiram nota baixa, porque é uma outra teoria na cabeça dos parentes que saem dos seus territórios, é uma outra dinâmica e o jeito de abordar nesses ensinamentos. E nessa fala que eu falo, como liderança, entra na questão psicológico, sociológico, antropológico, cultural, histórico. Então são uma linha de várias mãos duplas, uma que vai e outra que vem. E essa situação é preciso trabalhar. E é preciso começar a trabalhar agora. Claro que nós não vamos conseguir isso imediato, mas temos que trabalhar isso, essa dinâmica de aprendizagem. E uma da outra dificuldade, só para que eu não me esqueça, é a questão da bolsa. Muitos parentes têm me dito para mim, parente, você que está se formando, vai ser advogado, eles usam esse jeito para me abordar. Estamos tendo dificuldade de se mantê-lo na cidade, as coisas são muito caras, eu estou distante da minha família. Até isso é preciso trabalhar. E eu não estou conseguindo estudar direito, eu não estou aprendendo, né? Eles falam assim, eu não estou aprendendo, estou com saudade da minha mãe, do meu tio, da minha esposa, estou com saudade do meu território, quem não tem filho e não tem esposa, estou com saudade de comer comidas tradicionais. Isso é uma coisa muito nova para os parentes que saem da aldeia, para vir para uma cidade, ficar distante da sua família. Até isso é preciso trabalhar, porque dentro das nossas aldeias nós vivemos todo mundo junto, como diz o senso comum, junto e misturado. É assim que nós vivemos nas nossas aldeias. Então ele fica meio que receioso de falar com alguém, até porque são pessoas diferentes, pessoas que não são do convívio dele, ele sim está convivendo ali, mas só que não é do mesmo povo. Quando eu digo não é do mesmo povo, estou falando do não indígena, tá? Então essa questão é preciso trabalhar. Eu sei que é inúmeras situações, psicológico, sociológico, antropológico, mas é preciso trabalhar isso. Para que nós não ficamos, como muitas pessoas pensam, eu digo, já estou entrando na questão do preconceito estrutural para dizer que os indígenas não são capazes de concluir sua faculdade, ou terminar seus estudos, ou tem espaço, mas não consegue fazer. Porque a gente está tendo essa
nesse laço temporal do que eu falei, nesse espaço de tempo, tem essa divergência culturais, emocional, psico e cultural. Quando eu digo isso, a professora Gisele, quando ela estava em Porto Velho, nas férias, às vezes, durante a pandemia, a gente conversava muito sobre isso. E não é porque ela está aqui nos ouvindo, mas ela é muito acessível, ela é muito compreensiva, como profissional e como pessoa, viu, professora Gisele? Você é uma pessoa que é atenciosa, ouve, escuta. E é preciso ter mais pessoas como Gisele, professora Gisele, que entenda a compreensão e que entenda como ela é formada em antropologia, ela tem essa compreensão. Mas ela, além de ser profissional dessa área, ela é muito humana. Ela é uma pessoa que compreende a situação do segundo indivíduo. Quando eu digo a palavra indivíduo, é pessoa. Então, é preciso trabalhar isso. Se não trabalharmos isso, a gente vai existir barreiras invisíveis, emocionais, culturais, e também barreira nos aprendizagem, como se ter dificuldade, é isso, ter dificuldade para aprender, seja ela qualquer disciplina que seja, matemática, português, geografia, ciência, agronomia, zootecnia, e assim sucessivamente. É por isso que muitos parentes desistem, muitos parentes estão cansados, mas esse cansaço é o emocional, esse cansaço é a dificuldade, como eu disse, porque o português não é a nossa língua e muito menos o brasileiro. Acho que são isso a minha colaboração. Mais uma vez agradeço e fico muito honrado, viu, parente Marli? Eu não lhe conheço pessoalmente, estou te conhecendo hoje virtualmente pela plataforma Meet, mas é de suma importância você hoje estar na academia para ensinar parente ensinando parente. Nesse meu verbo ensinar é na questão de nível superior, e você, tenho certeza que você vai fazer muito bem como parente e vai compreender o próprio parente, mesmo não sendo consanguíneo, e sim ancestralmente reconhecido como parente. Artemisa, você que é do povo Poroborá, você sabe que eu estou junto na luta do povo Poroborá, assim também de outros povos, tá? Eu não luto só pelo povo caripuna. Qualquer coisa, falem comigo. Inclusive, para finalizar esse primeiro bloco, eu estou em São Paulo, em conexão para Nova York, onde eu estou indo para a 23ª Cúpula dos Povos, nas Nações Unidas, onde estou denunciando a atrocidade das invasões do território, onde eu vou falar do povo Yanomami, Guarani Kaiowá, do assassinato da Pretinha, do Pataxó em Guajajara, e do meu povo e do Reuauau, porque eu não vou falar só do meu povo, eu sei que a luta é grande. E o Estado brasileiro nos deve muito com relação a isso. O povo brasileiro, perdão, o povo indígena é o que mais sofre por conta dessas leis anti-indígena, etnocídio, essa lei ecocídio, advindo por força política, que é o Congresso Nacional e o Senado, que aprovou o marco temporal para que nosso território seja invadido no determinado ponto o mais rápido possível. É isso que o governo da extrema-direita anti-indígena fizeram, por isso que nós estamos passando por isso, que é onde afeta toda a biodiversidade ali existente no territórios indígenas, inclusive os povos indígenas e os parentes isolados que também estão sofrendo com relação a isso. Obrigado, parente. Muito, muito bem a fala, né, do Adriano. Realmente enriquece, né, para nós todos aqui que estamos como ouvintes, né, também como liderança. E um ponto que eu quero destacar antes de me finalizar aqui a minha fala é dizer que a universidade, de forma geral, ela está aqui para
na verdade, dar esse braço, né, de forma de auxiliar nesse crescimento acadêmico. Mas também a gente sabe que o enfrentamento dessas dificuldades não é somente na universidade. A gente tem vários setores aí, né, em que o próprio órgãos indígenas, né, que a gente pode falar assim, nos discrimina, né, nos deixa um pouquinho de fora dos nossos direitos. Nós temos órgãos e setores indígenas aí que deveriam, né, abraçar a causa ao invés de deixar de lado. Mas a gente está aí nessa luta, né, constante, graças aí às lutas também de liderança, as lutas aí de órgãos, né, que realmente para fazer essa diferença, eu acredito que cada um de nós, né, tem um papel muito fundamental nesse sentido. Então, a partir desses movimentos, né, que são ocorridos durante o ano todo, elas são de grande valia para que isso venha a ser conquistado nesse espaço. E eu me disponho, né, eu estou atuando aqui no campus de Cacoal, mas exclusivamente para os alunos de engenharia de produção, mas eu sempre deixo aqui em aberto para todos, de que, em caso eu possa, talvez também colaborar com vocês, né, eu deixo aqui também à minha disposição aos alunos do Intercultural que queira também algum atendimento específico nas questões de disciplinas, né, em que eu possa auxiliar, eu me disponho também em relação a isso. Eu agradeço ao convite, né, da professora Gisele, do Intercultural, né, de Ji-Paraná. E assim, eu fico muito feliz por fazer parte dessa universidade, primeiro, por ter a formação, né, do mestrado, por ter professores que me acolheram muito bem, né, são professores engajados realmente de vivenciar essa realidade do aluno indígena, e que não tem palavras que realmente de agradecer nesse momento que oportuno aqui. A Artemisa também, né, por esse debate, nesse dia que eu agradeço também de coração. Eu estou muito feliz também com cada um que está participando aqui conosco. Muito obrigada. Também aqui eu venho agradecer o convite da professora Gisele, de quão grande é, né, o conhecimento de cada povo indígena, não somente nas exatas, né, mas em todas as outras áreas, como citou o nosso parente Adriano Icaripuna, nossa parente Adriana Negarote, o Adriano também Oroim, e a gente vem aprendendo também com eles, né? Eu, quando estudei, aprendi muito também com meus colegas, né? Pelas dificuldades que a gente passava na matemática, um que entendia mais explicava para o outro, nós sentávamos, nós marcávamos encontro fora da aula para fazer as atividades à tarde, para a Tatiane e Miguelena, e nós ia, o que entendia mais explicar para o outro, para assim a gente não querer só para nós, né? O outro reprove, não. Na nossa turma, ao menos, era assim, né? A gente ajudava um outro, e nós temos que fazer assim com as outras turmas também, as que estão aqui, um ajudar o outro. E eu também estou aqui, os parentes, né, quando precisar aí da ajuda, os parentes sabem que pode contar comigo. Muito obrigada pela essa oportunidade, aqui a Marli também, um prazer imenso em estar aqui nesse debate também, uma grande conhecedora, né, e quando eu precisar também, ó, vou lá te chamar, viu?